São 7h03, bom dia para você que está conosco, o Jornal Eldorado no ar aqui no 107,3 FM da Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssen Abac, Laís Gotardo, Nelson Volter, Moacir Biasi. Seguimos aqui falando dos assuntos importantes do dia neste 18 de março de 2024. De olho no imposto de renda, é o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024, ano base 2023, começou sexta, se estende até o dia 31 de maio. Neste ano, a expectativa de recebimento é de aproximadamente 43 milhões de declarações e algumas novidades, entre elas o aumento do teto de isenção, a exigência de CPF dos beneficiários de pensão alimentícia e a identificação de criptoativos. Assuntos que a gente vai tratar aqui com a nossa convidada, que é a Fátima Macedo, diretora da Associação das Empresas de Contabilidade de São Paulo, gentilmente vindo aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Fátima? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carolina, bom dia a todos, bom dia, Raíssen. Bom dia. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Também lembrando que vocês podem mandar as suas perguntas e dúvidas para a Fátima, que vai ficar aqui pelos próximos minutos conosco. Pode ser pelo nosso WhatsApp, o 994811777. Mensagem de texto, mensagem de voz também está valendo. Se você preferir pelas redes sociais, lá pelo Twitter, estou de olho aqui também. Só procurar por Carolina Ercolim ou Rádio Eldorado. A gente vai aqui mapeando as perguntas e as dúvidas de quem está já animado, reunindo a documentação, tendo dúvidas, né, para preenchimento do imposto de renda. Bom, Fátima, queria te perguntar então sobre essas novidades, né? Começando pela faixa de isenção do imposto de renda de 2024. Esse ano nós tivemos umas novidades boas, né? A faixa de isenção, ela passou de 28.559 para 30.639,90. Não foi um aumento tão expressivo, mas ela representa a alteração da tabela progressiva que a gente teve alteração em maio de 23. Então, janeiro, abril continua defasada, né, como a gente vinha nos anos anteriores, e agora refletiu esse aumento aí da isenção de maio a dezembro. Agora, historicamente, tem uma defasagem, né? Tem uma defasagem muito grande, sem ser corrigida já há muitos anos. E isso coloca mais gente para contribuir ou essa correção, ainda que parcial, corrige essa distorção um pouquinho? Não, a gente ainda tem uma defasagem em relação à inflação muito grande e nós ainda temos muita gente que ganha pouco pagando imposto. Então, se a gente conseguisse reduzir mais isso, facilitaria tudo, facilitaria a economia, facilitaria o dia a dia do brasileiro. Bom, também quem é obrigado a declarar imposto de renda, para a gente fazer aquelas perguntas básicas antes de a gente complicar mais a história? Vamos lá, então. A gente já falou do limite, né, de isenção. Então, todo mundo que tem rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 está obrigado a fazer a declaração. Além disso, a gente tem alguns itens que obrigam os contribuintes a declarar. Então, rendimentos isentos também teve uma novidade, que até o ano passado era a partir de 40 mil de imposto de rendimentos isentos e passou para 200 mil. Então, para esse ano, essa faixa, né, de obrigatoriedade para rendimentos isentos aumentou bastante. Desculpa, antes de você continuar, vamos dar um exemplo do que é rendimento isento só? Rendimentos isentos pode ser, por exemplo, para quem tem investimentos, né? Então, por exemplo, poupança é um rendimento isento. A gente tem muito distribuição de lucros, então para os empresários, né, ele tem essa distribuição de lucros isenta da empresa, geralmente tem. Então, isso também entra como rendimentos isentos, além de herança, enfim. Então, vamos seguir, que a lista é grande. Se teve ganho de capital na venda de bens, então tem que declarar, independente do valor, tá? Se tiver aplicações em bolsa de valores, então, se teve alienação, né, venda de ações acima de R$40 mil já está obrigado, ou se teve apuração com ganho. Então, tem que declarar.
Se teve posse, essa também é uma novidade agora para 24, né, referente 2023. Então, se você teve a soma dos bens, até o ano passado era acima de 300 mil, esse ano passou para 800 mil. Então, eu estou obrigada a fazer a declaração se eu tiver, na soma dos meus bens, 800 mil reais ou mais. Se passou a condição de residente no Brasil, até 31 de dezembro, optou pela isenção do imposto de renda na venda de imóveis, né, para aquela isenção para você adquirir um outro imóvel no prazo de 180 dias. E a gente tem algumas novidades com relação aos bens no exterior. Então, por exemplo, se é titular de trust, ou trust, na verdade, é uma administradora, né, de bens no exterior. Então, você também tem que declarar. E atualização de bens do exterior. Então, foi trazida uma novidade, inclusive a lei foi publicada semana passada, que quem tem bens no exterior tem a possibilidade de atualizar o valor dos bens, trazer a valor de mercado em 31 de dezembro. Então, para você fazer isso, você tem que fazer a declaração e você paga um IR menor de ganho de capital. Aqui, para quem mora aqui, não tem esse benefício. Para quem mora aqui, e bens aqui. Para quem mora, na verdade, esse benefício é para quem é residente no Brasil e tem bens no exterior. Lá, quem tem bens aqui não tem. Exatamente. Os bens aqui ainda não. Tá. Essa novidade também que a Receita vai se adaptando conforme novidades vão surgindo, muitos brasileiros estão comprando Bitcoin. E isso, de alguma forma, tem levantado a questão sobre se essas pessoas estão fazendo a informação da compra desse Bitcoin para a Receita Federal. Como é que está essa questão sobre os criptoativos e as declarações de quem tem? Porque é uma questão muito mais que até está tentando ser regulamentada pelo Banco Central, enfim, mas ainda está muito mais à margem, né, do que outros investimentos. Exatamente. Na verdade, a declaração pré-preenchida desde o ano passado, ela já puxa quem tem criptoativos. Então, o ano passado foi até uma surpresa boa para a gente, né, que ela já está puxando. Esse ano, a novidade é que, assim como as ações em bolsa, os criptoativos a gente tem que colocar o código do cripto. E também os dados da corretora, se você utiliza. Então, a Receita pede para informar quando tem compras acima de 5 mil reais em criptoativos, mas ela já puxa independente do valor. Conservadoramente, eu oriento a declarar, se você já está fazendo a declaração, declara tudo que você tem. Mesmo que não chegue nesse limite. Mesmo que não chegue. Exatamente. Você citou aí a pré-preenchida, então eu queria falar um pouco dela, até que ponto, porque a responsabilidade, em última análise, é de quem é o declarante, né? Não é porque está ali, tem que conferir todos. Mas a gente está caminhando o momento em que não vai precisar mais, em que vai vir tudo ali já meio que pronto para a gente só confirmar? Olha, caminhando estamos, vamos ver, né, como vai ficar daqui uns anos. Mas a Receita Federal, ela deixa muito claro que a obrigatoriedade, a responsabilidade é do contribuinte. Então, você puxa a pré-preenchida, ela já traz muitas informações, mas é nossa responsabilidade conferi-las. Então, todas as informações que vêm como pré-preenchida, elas são editáveis. Então, é muito importante pegar os informes de rendimento, conferir se os valores estão realmente em ordem, porque as empresas também podem declarar erroneamente. Então, você tem que conferir se aquilo realmente está certo. E no caso aqui da preenchida, ela mostra também, acho que dá uma sinalização de que, olha, a Receita está a mesma, ela tem os dados, ela está cruzando. Porque se já está ali pré-preenchida, porque ela tem essa informação. Exatamente, ela tem essa informação. São declarações que são entregues pelas empresas até 28 de fevereiro, esse ano foi 29 de fevereiro. Então, nós temos a DIRF, que vão as informações de retenção de imposto de renda, tanto para funcionários como para autônomos, empresas. A gente tem a DMED, que vão informações médicas, DIMOB, que vão informações imobiliárias. Então, todas essas informações a Receita hoje já está cruzando. Então, é daí que surge a pré-preenchida.
A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Fátima Macedo, que é diretora da Associação das Empresas de Contabilidade aqui de São Paulo. E você, ouvinte, pode mandar a sua mensagem, né, a sua dúvida para cá, para a declaração do imposto de renda. O nosso WhatsApp é o 994811777. E se você preferir, pelo Twitter também eu estou aqui monitorando as perguntas. Tem o Marcos que escreveu para a gente, Marcos Araújo. Ele diz, tem um imóvel, quando declaro que adquiri? Preciso todo ano declarar esse imóvel? E se caso positivo, como faço? É isso aí, como é o nome dele? Perdão, Marcos. Marcos, tem que declarar sim. Se você adquiriu o imóvel financiado, todo ano você vai aumentar o valor do imóvel de acordo com o que você pagou. Efetivamente pago. Então, você não vai lançar em dívidas, você lança em bens e vai aumentando esse valor gradativamente. Se você comprou à vista ou o imóvel já está quitado, esse valor permanece na sua declaração, sempre valor de aquisição. Não tire o imóvel da sua declaração depois de pago, isso às vezes acontece. Não, permanece lá, deixa lá na sua declaração e conforme for adquirindo bens, inclui na declaração. Citou aí, Fátima, a questão do 30.600 e alguma coisa, né? É bom lembrar, pensão alimentícia não entra mais naquele cálculo que teve uma decisão judicial, né, do Supremo, se não me engano. Isso. E não entra mais como rendimento. Ele entra como rendimento isento. Isento, mas, mas não conta aí para a pessoa pagar ou ter uma restituição menor, se for o caso, entra como isento. Entra como isento. Entra naquele limite de 200 mil de isento. Tá. Então quem recebe tem que declarar como isento. Tem que declarar como isento. Antes declarava como renda mesmo, né? Isso, quem recebia declarava como rendimento tributável, sujeito a imposto de renda. Bom, falar também sobre outras novidades. Sobre CPF de alimentandos no imposto de renda desse ano, o que teve de novidade? Então, o alimentando, agora a gente tem que declarar tanto o CPF como os dados da decisão judicial ou da escritura do cartório. Então, quem tem alimentando, geralmente, em caso de... Vou dar um exemplo. Em caso de separação, o pai paga pensão para o filho, tá? Então, o filho é alimentando do pai. Então, o pai, na declaração, ele não é dependente. Ele é alimentando. Então, ele declara, coloca o CPF e o número da decisão judicial. Essas duas informações são novidades agora para 24. Na mãe, entra como dependente. E isso... se valer a pena, figurar na declaração da mãe ou se o dependente tem uma declaração própria independente. E a ideia é que a Receita tenha um rastreamento maior sobre essas decisões, é isso? Eu acredito que sim, um controle maior se o alimentando realmente é válido. Uhum. E também para não ter duplicidade, possivelmente. Né? Isso, porque aí, nesse caso, o CPF, vou dizer aqui da criança, ele figura nas duas declarações. Né, como alimentando e como dependente. No caso do casal que a criança é dependente dos dois, eles têm que optar ou por um ou por outro. Tá? Então, dúvida que geralmente aparece o ano passado entrou na minha declaração, esse ano pode entrar na declaração do meu esposo? Pode. Então, a gente vê qual declaração que vale mais a pena. Né? Então, quando é dependente dos dois, ele só pode figurar em uma declaração. A que for mais vantajosa, isso é totalmente legal. Quando for caso de separação, então figura nas duas. Uma como dependente e outra como alimentando. Aquela questão das doações, ainda é possível fazer doações para bater, por exemplo, quem tem imposto a pagar, por exemplo? Sim, nós temos a declaração durante o ano, né, que tem vários institutos ligados, né, aos programas que são válidos para esse abatimento. Então, você pode fazer durante o ano e você também pode fazer agora a doação direto na declaração. Isso é bem importante. Então, você que tem imposto a pagar, principalmente, né, imposto a pagar na declaração, então você pode doar direto na declaração. Você pode doar até 6% do seu imposto. 3% para as ONGs, né, de crianças e adolescentes e 3% para o Estatuto do Idoso. Tá. Essas doações, é importante frisar, quando você opta por essa doação, ele diminui o seu imposto e gera
um DARF, na verdade 2 DARFs para pagar com relação a essas doações. Esses DARFs, eles devem ser pagos até 31 de maio. É o último prazo para pagamento das doações. Não existe pagamento de doação atrasado. Esqueci de pagar em 31 de maio. Você tem que retificar a sua declaração, tirar as doações e aí sim gerar um IR atrasado, né? A diferença do IR para pagar. Exatamente. E as doações, muita gente não sabe, mas quem restitui imposto também pode doar. É muito difícil, mas acontecer, mas pode doar. Então você tem lá o teu imposto devido, 6% desse imposto devido você pode doar. Se você está restituindo e optou por essa doação, esse valor de doação você paga no DARF, como eu acabei de mencionar, e ele é acrescido na sua restituição. Então, essa escolha já é feita na hora do registro da declaração do imposto de renda. Exatamente, na entrega da declaração. Vamos lá, tem mais perguntas que chegaram aqui. Essa aqui do Twitter, o Cláudio, de São Paulo. Meus filhos são dependentes da minha esposa no imposto de renda e no plano de saúde corporativo. E neste ano, decidimos colocá-los no meu plano de saúde da empresa. Mas o RH condicionou a inclusão dos meus filhos à alteração no IR, para que fiquem como meus dependentes. Terei problema se não fizer essa alteração na Receita? Não, na verdade a Receita Federal, ela ajusta. Então vamos lá. A declaração de imposto de renda, na verdade, ela chama declaração de ajuste anual. Por quê? Porque durante o ano você tem uma situação perante a empresa, né, nesse caso, então ele tem lá o dependente como dependente dele, né, os filhos como dependente dele, para entrar no plano de saúde, ok. Quando chega na declaração, ele pode optar. Ele pode declarar os dependentes na declaração dele, ou ele pode levar todos os valores do dependente para a declaração da esposa, mesmo o plano de saúde. Então, o plano de saúde ele tem um controle por CPF. Então, mesmo o plano de saúde sendo corporativo, estando no holerite dele, na hora de declarar o imposto de renda, esse valor pode ser levado para a esposa. O que não pode é ele declarar o valor total, por exemplo, que ele paga, incluindo os dependentes, e ela também declarar. Então, o valor do plano de saúde, ele segue o dependente. Claro. E aí, então, na verdade, essa orientação do RH possivelmente tem a ver com essa regra do imposto de renda, né? Pode ser até por precaução da empresa. Então, já que ele vai levar, então coloca e tira da esposa, porque senão vai dar uma diferença no IR. Então, os dois, descontando o IR durante o ano, só um pode descontar. Então, tira da esposa, passa para ele e na declaração ajusta, não tem problema nenhum. E gasto com educação, teve alguma atualização ou consegue ali naquele valor que não pode declarar tudo? Nenhuma atualização, o limite com educação segue em 3.560. 3.560 por dependente. Por dependente. Por dependente e para o contribuinte também. Contribuinte também. Isso. Se ele tiver, ainda for estudante. Certo. Lembrando que cursos livres não entram, tá? Então, inglês, né, algum curso técnico que não seja ligado ao MEC, não entra. Boa. Tem outra questão aqui da Jéssica de Pinheiros. No ano passado, abri contas em bancos digitais para me familiarizar com investimentos de renda fixa como CDBs. Ainda que tenha investido um valor bem baixo, preciso declarar o imposto de renda? Então, para declarar o imposto de renda, tem que seguir aquela listagem que eu mencionei no início. Isso está no site da Receita Federal, é bem fácil de verificar. Então, se você tem aplicação, tem conta em banco, isso não significa que você tenha que declarar. Então, você segue a lista. Então, se você teve rendimentos tributáveis acima de 30 a 600 e pouquinho, você tem que declarar, e aí você declara tudo que você tem. Então, você tem bens acima de 800 mil, então você declara tudo que você tem. Então, a partir do momento que você tenha um item obrigado a declarar, você segue a declaração colocando todas as informações necessárias.
Sei que a gente pergunta isso todo ano, mas acho que é importante. No que as pessoas erram mais? Qual a sua orientação para ficar atento, para não errar? Qual que é o erro mais comum? Olha, o principal motivo de malha fina são despesas dedutíveis erradas. Então, uma despesa... O que é despesa dedutível? São as despesas que abatem o imposto de renda, principalmente despesas médicas. Despesas médicas eu não tenho limite, né? Todas as despesas médicas entram. Então, esse é o principal motivo de malha fina. Despesas ou que não existem, ou que o outro lado, né? A outra ponta, o médico, a clínica não declarou e aí acabou caindo em malha. Então, é isso, principalmente isso. Então, a orientação que nós damos em relação às despesas e à declaração em geral é ter documentos, os documentos hábeis para fazer a declaração, um recibo, uma nota fiscal, um informe de rendimentos e sempre procurar um profissional contábil que esteja apto para te ajudar na declaração. Muito bem, essa é a Fátima Macedo, diretora da Associação das Empresas de Contabilidade aqui de São Paulo, vindo aos nossos estúdios responder as perguntas dessas dúvidas iniciais aí, né, sobre declaração de imposto de renda aqui no Eldorado. Fátima, obrigada por ter vindo, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, foi uma delícia participar aqui com vocês, tirar dúvidas e em nome da ESCOM, do SESCOM, eu agradeço muito. Obrigada.